Abra sobre comigo em 1 Colossenses, capítulo 5, versículo 18. Tessalonicenses, desculpa. Glória ao nome de Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Deixa eu ler a partir do versículo 14. E imploramos a vocês, minha querida família, advirtam os que se desviam, consolem os abatidos, ajudem os fracos, sejam cordiais e pacientes para com todos. Certifiquem-se que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, sempre encontre uma maneira de fazer o bem uns aos outros e também a todos. Celebrem sempre. Nunca parem de orar. E em tudo sejam agradecidos. Essa é a vontade de Deus para vocês no Messias Jesus. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Se algo é bom, apeguem-se firmemente a isso. Se algo parecer mal, mantenham-se bem longe. Agora que o Deus da paz faça Ele mesmo com que vocês sejam completamente santos. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos inteiramente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, o Messias. Amém? Vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor de forma grandiosa. Pai, quem é semelhante a Ti? Quem pode fazer as coisas que o Senhor faz? Quem pode realizar as coisas com um feito tão grandioso que vem da Tua presença? Nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós queremos agradecer o Senhor para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Que as cadeias sejam quebradas, que as mentiras sejam desfeitas e que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu amo o apóstolo Paulo. Eu amo ler o apóstolo Paulo pela ótica de Cristo. Sem Jesus nós não podemos entender o Antigo Testamento e não podemos entender um Novo Testamento. Toda vez que nós lemos as Escrituras, nós precisamos ler as Escrituras pela ótica de Jesus, pela perspectiva de Jesus. Isso para mim é extremamente poderoso. Quando nós analisamos, eu amo o apóstolo Paulo, apesar de pastores e líderes e teólogos, eles amarem estudar as Escrituras, principalmente o apóstolo Paulo, eu percebo que vai faltar, se você não tiver uma vivência no Evangelho, se você não tiver uma missão e certas experiências, vai faltar maturidade para interpretar o que Paulo traz. Porque o que Paulo escreve, ele não escreve de um lugar de reflexão e meditação filosófica. Ele escreve de um lugar de prática. Então ele tinha igrejas para administrar, pessoas para administrar, ou seja, eles fazem parte do dia a dia, da pregação do Evangelho. E esse apóstolo Paulo, ele carrega essa presença de Deus na prática, a visão de Jesus, o coração e o Espírito Santo na prática. E tem algumas coisas que eu tenho observado quando você estuda a trajetória do apóstolo Paulo. Você vai perceber que Paulo, certos assuntos, ele não deveria falar pela ótica humana. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Paulo, quando ele escreve alegrem-se sempre, celebrem-se sempre. Bom, Paulo era o cara que mais ficou preso. E com certeza ele escreveu essa carta da cadeia. Então, como ele escreve alegrem-se sempre, ou celebrem sempre, de um lugar aonde, aos olhos naturais, nós não devemos nos alegrar. Porque nós conectamos a nossa alegria e a nossa felicidade com a circunstância no qual nós estamos vivendo. Então, para muitos de nós, em alguma área da nossa vida, a gente fala, cara, eu não posso celebrar. Por que eu não posso celebrar? Porque eu estou passando por essa circunstância na minha vida. Eu estou passando por essa circunstância na minha saúde. Eu estou passando por essa circunstância no meu casamento. Eu estou passando por essa circunstância nas minhas finanças. Parece que é um dos momentos mais difíceis na minha vida. Então, como que eu vou me alegrar sempre? Então, quando Paulo escreve
essa mensagem, ele dá essa ordem a essa igreja, ele está escrevendo de um lugar onde nós pensamos, ele não está escrevendo um lugar de festa, ele está escrevendo um lugar de prisão e sofrimento e injustiça. Mas mesmo nesse lugar de prisão, sofrimento e injustiça, o apóstolo Paulo descobre na prática, ele sabe que os céus não dependem das circunstâncias para nós nos alegrarmos. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Os céus não dependem de onde nós estamos para nós nos alegrarmos, para nós celebrarmos. Ele não depende se nós estamos bem ou não. Jesus diz, eu deixo-vos a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Ou seja, a paz do mundo, ela é determinada pelas circunstâncias no qual você está vivendo. Mas a paz do reino de Deus, ela determina as suas circunstâncias. Você não é determinado pelas circunstâncias para ter paz, mas você tem paz que determina as circunstâncias ao seu redor. Vocês entendem? Sabe, então o apóstolo Paulo escreve isso. E ele fala algo muito poderoso, ele fala, em tudo dê graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Bom, ele deveria ser uma outra pessoa que não deveria ser grato. Como que alguém que sofreu açoites, como que alguém que sofre naufrágios decide ser grato? Como que alguém que vê companheiros na batalha pregando o evangelho, sendo mortos em Coliseu, sofrendo derrotas e de forma absurda, como que alguém que presenciou amigos de caminhada se desviando, entrando em apostasia, como que alguém perseguido e preso decide nos dar um conselho, uma realidade na sua vida sobre ser grato? Esse homem está nos mostrando na prática o que ele experimentou e o que guardou o seu ministério até o final da sua jornada. Porque deixa eu falar algo para você, querido. Posso dizer algo para você? Quanto mais tempo de crente você tem, mais você admira quem chegou até o final com alegria, fé, coragem e fidelidade. Quando você é novo convertido, você não vê muita coisa, você está super feliz, você está super alegre, não tem escândalos pastorais, não tem isso, não tem aquilo, mas quando você vai crescendo e você vai passando anos na igreja, você vivencia e presencia coisas que você imagina assim, cara, não é possível que está acontecendo, coisas que te atingem. Então chega um momento em que manter a pureza é uma atitude, é uma ação, e não apenas simplesmente ser passivo. Manter a fé é uma decisão. Manter a constância é uma decisão. Não apenas algo que você, eu recebi, foi maravilhoso, enquanto estava bom, fiquei ali. Não, você tem uma atitude. Então, esse apóstolo, ele chega ao final da sua jornada, bem, depois de todo o seu sofrimento, e ele não morre de causas naturais. E esse homem, ele está nos mostrando a partir da palavra de Deus o que guiou a sua vida quando ele dá esses conselhos. Esses conselhos não são conselhos de alguém que não vivia, mas eram conselhos de alguém que praticou isso e sabia os benefícios de nós nos alegrarmos sempre, de nós nunca pararmos de orar, de nós sermos agradecidos em todas as coisas, de nós não desprezarmos as profecias. Alguém te entregou uma profecia errada que não se cumpriu? Imagine Paulo. Ele aprendeu a examinar, ele aprendeu a lidar com o que é bom, a pegar-se firme ao que é bom. Em Filipenses ele vai falar tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, você acha que tem notícias ruins hoje? Imagine na época dele. Imagine os contatos que ele teve com pessoas malignas, pessoas que fingiam ser irmãos, mas que na verdade faziam parte da traição. Então, esse homem agora está nos dando algumas chaves, e uma das chaves que ele está nos dando é: em tudo dê graças. Ele não está dizendo para nós darmos graças por tudo. Ele está dizendo para nós darmos graças em tudo. São duas coisas diferentes. Nós não precisamos agradecer a Deus
porque uma tragédia aconteceu na nossa casa. Mas nós agradecemos a Deus mesmo nessa circunstância. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Nós temos um coração grato. E a gratidão é uma arma poderosa, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. A gratidão é uma chave poderosa nesses dias que nós estamos vivendo. Essa semana se comemora nos Estados Unidos o que nós chamamos de Thanksgiving. É o dia de ações de graças. Essa ação se repete há 400 anos, todo o período de novembro. Eles se repetem há 400 anos agradecendo a Deus por aquilo que o Senhor, a provisão que o Senhor tem nos dado. E quando nós estudamos profundamente sobre gratidão, e eu acredito que é algo que os cristãos deveriam estudar, tem algumas coisas que, se você quiser ser bem sucedido na sua jornada cristã, eu tenho que te dizer isso, eu sinto que te dizer isso. Deixa eu falar uma coisa para você, querido: nem todo cristão termina bem a jornada. Acredite, nem todo cristão termina bem a jornada. Alguns terminam a jornada amargurados, outros não terminam a jornada, eles desistem antes. E é só você ver a Bíblia que você vai perceber pessoas que não conseguiram terminar a jornada. Então, se nós queremos vencer e chegarmos até o final da nossa jornada com Cristo, vitoriosos, de forma pura, de forma imaculada, nós precisamos nos atentar para aqueles que conseguiram vencer essa jornada. Vocês entendem ou não? Está na hora de nós estudarmos quem venceu. Às vezes nós estudamos quem não venceu. Nós focamos de uma certa forma em quem não venceu. E eu entendo, às vezes, estudar algumas circunstâncias. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu acredito que, por exemplo, tem a queda de certas pessoas, elas nos ensinam algo. Sabe, nós aprendemos com certas quedas, nos ensinam. Estava conversando com o pastor Davi Lago e a gente estava comentando sobre quedas de líderes e pastores. E ele falou algo no meu coração, algo que me chamou a atenção. Ele falou: pastor Heber, nós temos que às vezes estudar a caixa preta. Ele falou: uma das coisas que eu notei em líderes que caem é porque eles não têm a leitura bíblica diária. As pessoas começam a ler a Bíblia no começo da sua jornada cristã, chega uma determinada época na sua vida e fala: já sei da Bíblia, não preciso ler todo dia. E a falta de leitura bíblica, ele falou, por exemplo, pensamentos impuros não permanecem numa mente que lê a Bíblia todos os dias. Não permanece. Ele fala: você pode observar, às vezes é um líder, é um pastor, ele está lá no púlpito, ele sabe pregar, vem fluir, mas ele não lê a Bíblia diariamente mais, ele não estuda a Bíblia diariamente mais. Outra coisa que são sintomas de que uma pessoa não está bem com o Senhor: ela não consegue orar, ela não consegue ter comunhão, não tem ninguém que fala na vida dela. Então, quando você estuda, sabe, a queda, é isso que acontece quando um avião cai. Por que nós temos poucos acidentes de avião? Porque cada vez que um avião caiu, eles fizeram um estudo para entender o porquê o avião caiu. Não sei se você sabe disso, mas é engraçado, eu tenho alguns irmãos que trabalham nessa área, e eles me explicam: pastor Heber, deixa eu falar uma coisa, na aviação, cada peça tem uma hora. Se ela vai estragar ou não, não interessa. Essa peça só pode voar por tantas horas. Chegou nessa hora, a gente troca a peça. Ah, mas não estragou, não interessa, joga fora. Ou faz alguma outra coisa com essa peça. Por quê? Porque nós não esperamos estragar para saber. Então, a manutenção é contínua. O que nós fazemos quando alguém cai? A gente estuda. Às vezes você vai descobrir que aquele irmão não confessava um pecado pequeno. Ele parou de ler a Bíblia. Ele parou de orar. Você tem que começar a estudar. Assim como nós devemos olhar um caso de alguém com muito temor que caiu e falar: Deus, deixa eu estudar essa caixa preta aqui. Não para criticar, mas saber se alguma coisa que aquela pessoa fez, você também está fazendo. Vocês entendem? Nós também devemos estudar a vida daqueles que venceram. Daqueles que foram bem-sucedidos. E o apóstolo Paulo vai contar para nós algumas coisas da sua vida. Esses conselhos que ele está nos dando são conselhos que fazem parte da vida dele também. E isso me chama a atenção de forma poderosa. Ele fala para celebrar sempre. Ele aprendeu a celebrar em qualquer circunstância. Aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Ele aprendeu a não parar de orar. E uma das coisas é manter um coração agradecido. Sabe, um coração agradecido, ele transforma realidades. A gratidão é a vontade de Deus para todos os homens. A gratidão não é apenas quando você recebe algo de Deus, mas a gratidão é um estilo de vida. A palavra nos diz: em
tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus, para nós vivermos um estilo de vida. A gratidão abre portas espirituais. Se você quer entrar na presença de Deus, se você quer sentir a presença de Deus, se você quer ter experiências com a glória de Deus, você precisa entrar na presença de Deus com ação de graças. Em Salmo capítulo 100, versículo 4 vai dizer, a gratidão nos mostra, entrai pelas suas portas com ações de graça. A gratidão também é uma arma contra a ansiedade. A Bíblia nos diz, não andeis ansiosos, mas apresentem os seus pedidos a Deus com ação de graça. Então eu apresento o meu pedido diante do Senhor e junto com esse pedido eu apresento uma ação de graça. Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor ouve. Obrigado por esse ambiente. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Então a Bíblia nos ensina que oração mais gratidão vai gerar uma paz que guarda a mente e o coração. A gratidão é arma contra a ansiedade. Vocês sabem disso, que a ansiedade é uma das grandes causas de depressão. E no mundo onde nós estamos observando a vida dos outros o tempo todo, onde nós somos hiperestimulados, nós andamos ansiosos, nós não conseguimos viver o nosso hoje, nem desfrutar daquilo que Deus está nos dando, porque nós estamos olhando para o amanhã, nós estamos sempre querendo mais, e às vezes é um mais que na verdade nós não queremos. Mas nós somos hiperestimulados, andamos ansiosos. Mas a Bíblia nos diz que a gratidão guarda as nossas vidas da ansiedade. A gratidão revela maturidade espiritual. Quando a palavra habita no nosso coração, a gratidão flui. A gratidão honra a Deus. No Salmo 50, versículo 23 diz, a quem me oferece sacrifício de louvor, gratidão esse me glorificará. A gratidão protege contra o engano da idolatria. Romanos 1, versículo 21, nos fala talvez um dos versículos mais poderosos sobre gratidão. Romanos 1, 21 vai dizer que a ira de Deus vem sobre aqueles que estão em desobediência. E o motivo da ira de Deus vir sobre aqueles que estão em desobediência é porque por não terem dado glória nem graças a Deus, seus corações se obscureceram. As pessoas, mesmo sabendo que tem Deus, não deu glória a Deus e nem graças a Deus, e o coração deles ficaram obscurecidos. Jesus viveu em gratidão. Jesus agradecia mesmo antes mesmo do milagre. Ele agradeceu na ceia. Nós vemos os milagres de Jesus acontecendo. A gratidão, ela vai fluir. A gratidão num coração grato faz com que os milagres aconteçam. Milagres fluem de um coração grato. A gratidão é parte essencial da oração. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nós devemos interceder com súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Onde é a oração bíblica, a gratidão? A gratidão fortalece o espírito. Sabe, a gratidão não é um sentimento, ela é uma escolha. É uma decisão. E é interessante que uma das coisas que o inimigo mais luta contra as nossas vidas é para sermos gratos. Geralmente a nossa gratidão dura segundos. A gente recebe uma bênção e fala, Deus, obrigado, obrigado. Depois, Senhor, tem mais uma coisa que, né? A gente está sempre no próximo passo. Sempre na próxima coisa. Sempre Deus, sabe, nunca está suficiente. Senhor, orou a Deus para casar, agora casou, falou, Deus, agora eu preciso de uma casa. Senhor, orou a Deus para ter uma casa, Deus, agora eu preciso preencher essa casa. Depois que preencheu a casa, falou assim, Deus, agora eu preciso de um filho. Depois você tem um filho, falou, Deus, agora eu preciso criar esse filho. Deus, agora me dá dinheiro para comprar a fralda dessa criança. Deus, agora me faz. A gente nunca para, nunca está satisfeito, nunca está alegre. Sabe, você ganhava 1.000, agora quer ganhar 2.000. Você ganhava 2.000 e fala assim, mas tem o meu primo que está ganhando 5. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca estamos agradecidos por todo o milagre que Deus fez na nossa vida. Deus coloca pessoas abençoadas, nós não conseguimos usufruir daquilo. Nós não conseguimos viver o agora. Então nós precisamos decidir viver uma vida de gratidão ao Senhor o tempo todo. E a pergunta que eu faço para você hoje é, se eu fizesse uma oração, talvez eu tenha uma oração poderosa para você. E a oração poderosa que eu quero fazer sobre a sua vida, não sei se você vai permitir eu fazer essa oração. Eu falo, Senhor, eu oro pela vida dos meus filhos. Pai, que o Senhor tire deles tudo aquilo que eles nunca agradeceram. O que Deus tiraria de você?
Se o Senhor fosse tirar de você tudo aquilo que você nunca agradeceu e que você não agradece, o que Deus tiraria de você? O que Deus tiraria das nossas vidas? Então a gratidão, ela é poderosa para nos proteger emocionalmente. Ela é poderosa para nos proteger em todos os ambientes. Ela é poderosa para criar um útero espiritual, no qual a manifestação de Deus começa a acontecer. Sabe, tem algumas coisas que nós devemos ter, que são chaves na nossa vida. Fé é uma delas. Você precisa de fé. No reino de Deus, você precisa de fé. Na verdade, você precisa de fé para tudo na vida. A fé é necessária. Muitas pessoas, quando você vai sondar o coração delas, e todas as desculpas que elas carregam, na verdade é só falta de fé. Ah, mas é porque eu estou atrasado, porque eu não tenho tempo, porque eu não orei o suficiente, eu estou esperando a resposta de Deus. Não, você não está esperando a resposta de Deus, você só não crê. A fé é agora. Sabe, a vida de oração também é uma chave. Os discípulos pedem para Jesus, para que Jesus os ensine a orar. Por quê? Porque eles viram Jesus, a resposta que Jesus tinha na vida de oração. Vocês estão comigo ou não? Então a oração é esse lugar, a gratidão é esse lugar, é uma chave, é uma ferramenta que protege as nossas emoções. Na palavra, uma das traduções para a palavra gratidão em hebraico é todá, que significa agradecimento, confissão, louvor como resposta, sacrifício de gratidão. Querido, todo mundo que não é grato, mais cedo ou mais tarde, acaba perdendo o que Deus deu. E às vezes nós não sabemos o que nós temos até perder. E a murmuração é a voz da ingratidão. A murmuração. Pessoas que vivem murmurando, elas estão colocando para fora a ingratidão que está no seu coração. A murmuração é a fé ao contrário. É pessoas que não conseguem reconhecer a bondade de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Pessoas que reclamam daquilo que Deus dá a elas, como se elas achassem que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus não tem a obrigação de fazer nada. Ele não é o nosso escravo, Ele não é o nosso servo, Ele não tem a obrigação de fazer absolutamente mais nada por nós. Nada. Deus não nos deve nada. Nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Não só Deus não nos deve, ninguém nos deve nada. Tem gente que chega no mundo e acha que o mundo deve para ele alguma coisa. O mundo não te deve nada. Meus pais devem, não deve não. Já te deu a vida, tá bom, onde é que você está? Fica feliz. Meu irmão me deve, não deve. Mas eu emprestei o dinheiro, mesmo assim não deve. Na cabeça dele não deve não, você não fez mais que sua obrigação. Sabe, ninguém nos deve nada. Ninguém é obrigado a nada. Então quando você tira a mentalidade de credor e passa a ser devedor, por isso que a palavra de Deus fala para nós sermos devedores. A Bíblia diz, não devem nada a ninguém a não ser amor, nós que devemos. Nós devemos ao Senhor, nós devemos às pessoas. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós já é mais do que suficiente. Se Ele nos der mais nenhuma bencinha que seja, ainda assim nós devemos ser gratos. Nós não sabemos o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por nós. Nós não temos dimensão, porque nós não sabemos o tamanho da nossa queda. Nós não sabemos o tamanho do sacrifício de Jesus. Não foi só morrer numa cruz. Foi uma vida de cruz. Então a gratidão, ela nos faz ver pela perspectiva dos céus. Ela nos faz enxergar. O Senhor nos ensina que é a gratidão que nos guarda. É a gratidão que nos traz a proteção. Nós precisamos aprender a ser gratos em momentos diferentes na vida. Na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus adverte o povo de Israel, dizendo o seguinte: olha Israel, eu vou prosperar vocês. A terra onde vocês estão entrando é uma terra que mana leite e mel. E eu vou dar leis para vocês que vão fazer vocês serem uma nação justa. É uma nação que é impossível você não prosperar. Se você obedecer os meus caminhos, se você obedecer os meus mandamentos, vocês vão prosperar. Mas eu quero que vocês se guardem de um lugar. Guarda-te para que você não se esqueça do Senhor.
e comece a achar que a sua própria força está fazendo isso, que o seu próprio intelecto está fazendo isso. Deus fala que o seu coração não se eleve. Querido, eu acho que um dos primeiros pecados que Israel comete, e nós temos toda essa história de infidelidade, uma das características, abrindo a caixa preta de Israel, você vai perceber que eles foram ingratos ao Senhor. Eles foram ingratos. E um dos significados de ingratidão é esquecimento. Você esquece. Irmãos, vem aqui entre nós. Depois que a nossa barriga está cheia, é fácil esquecer. Depois que a gente está satisfeito, depois que você entrou naquele carro que você tanto orou, é fácil esquecer o que Deus fez. Muitos de nós esqueceu como é que era do mundo, o vazio que a gente tinha, as dificuldades, quando nós não tínhamos Jesus. Esquecemos as lutas que nós passávamos. Tem anos, nós esquecemos. A gente começa a esquecer. E um dos significados de ingratidão na Bíblia é esquecimento. E Deus fala, não se esqueça. Israel se esquece. Esquecer o que Deus fez vai levar o seu coração para um orgulho. Depois que ele leva o seu coração para o orgulho, existe uma queda. Um outro significado da ingratidão é não reconhecer. Não reconhecer a Deus. Não glorificar a Deus. Aqui Deus concede 3 coisas. Quando Deus fala para nós, quando Ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 21, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, e se tornaram fúteis, e o coração obscurecido. Deus conecta 3 coisas: não reconhecer, não agradecer, vai fazer com que o nosso coração seja escurecido. Significa que se você decide, se eu decido, de forma consciente a não reconhecer a Deus e não agradecer a Deus, o meu coração se torna insensível àquilo que Deus tem me dado e àquilo que Deus está fazendo. Talvez uma das maiores sementes que o inimigo gera em nossas vidas é a ingratidão, porque ela vai se tornar a raiz do orgulho. E a palavra nos diz que antes da queda vem o quê? O orgulho. O orgulho se levanta. A ingratidão começa no esquecimento. Por isso que o salmista vai dizer: bendiz, ó minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi sabia que esquecer abre porta para murmuração, orgulho, frieza espiritual. Precisamos ativar a nossa memória. Na Bíblia você vai perceber que Deus criou memoriais. Irmão, a gente precisa ter memoriais. Fotos, roupas, chaves, coisas que lembram de onde Deus nos tirou, o que Deus fez na nossa vida, o que Deus vem fazendo na nossa vida. Nós precisamos de memoriais. Precisamos levantar o nosso coração no Senhor. Na Bíblia, lembrar é igual a adorar, esquecer é igual a ingratidão. Então nós temos um chamado dos céus. No Antigo Testamento, Deus ensina a agradecer depois. Deus ensina a nos levantar depois, a sermos agradecidos. Quando Deus nos dá o alimento e nós estamos satisfeitos, nós devemos agradecer ao Senhor. No Antigo Testamento, Deus nos ensina: se você recebeu uma bênção, agradeça. Se acabou de comer, agradeça. Mas no Novo Testamento, Jesus muda essa ordem, porque Jesus está nos ensinando também a viver uma vida de fé. Jesus agradece antes. O que é o agradecer antes? O agradecer antes é uma atitude de fé. Fala: Deus, eu ainda não vejo, mas eu já te agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer. É uma atitude de fé. Então, quando nós entramos na presença do Senhor Deus: Senhor, eu sei, eu tenho esse milagre para acontecer, mas eu te agradeço, porque o Senhor já fez, o Senhor já realizou, está no teu coração fazer isso. Então Jesus nos ensina a agradecer antes por uma atitude de fé, mas a Bíblia também nos ensina a agradecer depois que nós recebemos aquela bênção, depois que nós recebemos a vitória do Senhor. E eu percebi algo, querido: todas as pessoas que foram bem-sucedidas nas Escrituras mantinham um coração grato. Todas as pessoas que descobriram uma bênção dentro da bênção é porque voltaram para agradecer.
Sabe, não interessa a bênção que Deus tenha colocado na sua mão, não interessa a nova fase que você esteja vivendo, se você voltar para agradecer, você vai descobrir que Deus tem mais uma bênção dentro dessa bênção. Dos 10 leprosos que Jesus curou, um volta para agradecer. E esse um que volta para agradecer, ele recebe mais uma bênção. Ele recebe a cura da sua alma, ele recebe a salvação da sua alma e recebe a salvação do seu espírito. Aqueles outros receberam uma bênção física, mas não da alma e do espírito. Mas esse que voltou para agradecer, recebeu algo a mais. Quando nós agradecemos depois, nós reconhecemos a fidelidade do Senhor. Quando agradecemos Deus durante o processo, nós também reconhecemos que o Senhor está fazendo, revela a nossa confiança no Senhor. Revela a nossa confiança. Nosso pastor Adark diz algo muito poderoso. Ele diz: meu irmão, receber a bênção é mais fácil do que mantê-la. Receber a bênção é mais fácil do que mantê-la. Só mantém aquilo que Deus tem dado quem tem um coração grato. Vocês estão comigo ou não? Quem tem um coração grato. A gratidão a nível pessoal, a gratidão a nível emocional. A ciência também comprova a gratidão. Olha que interessante, tudo que a Bíblia diz é verdade. A ciência só tem que comprovar. A Bíblia nos diz que a gratidão muda, a ciência diz que a gratidão muda o cérebro. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que gratidão altera fisicamente o cérebro, ativando áreas ligadas a bem-estar, tomada de decisões, empatia, regulação emocional, processamento de recompensa. A gratidão aumenta a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da motivação. A gratidão cria um ciclo de recompensa que estimula o cérebro a procurar mais motivos para agradecer. A gratidão aumenta a serotonina, melhora o humor, combate a ansiedade e depressão. A gratidão reduz cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Pergunta a pessoa que está perto de você: está estressado, irmão? Só para saber só, o pastor está perguntando. Opa, quero julgar ninguém. O cortisol é o hormônio do estresse. Estudos mostram que prática regular de gratidão pode reduzir em 23% os níveis de estresse. É científico. A gratidão melhora a saúde física. Quem é grato dorme melhor, tem menor pressão arterial, melhor imunidade, diminui dor crônica, reduz inflamação, vive mais anos. Um estudo da American Heart Association mostrou que pacientes cardíacos que praticavam gratidão se recuperavam mais rápido. Uau! E está tudo aqui na palavra. Às vezes você está achando que o mundo está ruim. Na verdade, só está faltando um coração mais grato. A gratidão reduz a ansiedade e depressão na psicologia. A gratidão melhora relacionamentos. Estudos mostram que gratidão aumenta a empatia, diminui a agressividade, fortalece casamentos, melhora vínculos familiares, aumenta perdão, reduz conflitos, aumenta a sensação de conexão e pertencimento. Casais que expressam gratidão têm menos risco de divórcio. Queridos, quantas vezes nós agradecemos a Deus pelas pessoas que estão perto da gente? Quantas esposas, não é na frente dos outros não é no Instagram não. Tem gente que é ótimo no Instagram, maravilhoso, minha vida desde você que eu conheci, nunca mais fui o mesmo. Nunca falou pessoal, o pau está quebrando em casa, Deus sabe. Mas lá na internet está maravilhoso. Depois passa alguns meses e fala: olha, foi lindo a nossa jornada, a partir de agora vamos seguir plataformas diferentes. Sabe, por que é? Falsidade. A palavra é falsidade. A gratidão, meu irmão, ela é feita quando você olha no olho da pessoa que Deus te deu e você fala: eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus. Você já olhou para os seus pais? Já falou: eu agradeço a Deus por você. Já olhou para o seu cônjuge e falou: Deus, obrigado pelo meu cônjuge. Quantos casados nós temos aqui? Levante sua mão, você que é casado.
Você sabe como é que era a sua vida quando você era solteiro. Você olhava para um lado e para o outro e falou: Senhor, onde está? Quem será? Será que vai chegar a minha hora, meu Deus? Eu vejo os irmãos que estão orando aqui de madrugada. Deus sabe. Abre os meus olhos para ver o que eu ainda não vi, Jesus. Sabe a gratidão, meu irmão? Ela fortalece relacionamento. Talvez não é o seu marido que está ruim. É você que deixou de ser grato por ele. Não é o seu filho que está dando trabalho. Mas é você que deixou de ser grato por aquela criança que você tanto pediu a Deus. Com tantas pessoas tendo dificuldade para engravidar e Deus te deu aquela bênção. Talvez não o seu trabalho que está pior, mas é a gratidão que deixou de ter no seu coração por aquele trabalho que inclusive foi você que fez campanha na igreja. Para Deus fazer algo na sua vida. Então a gratidão, ela fortalece relacionamentos. Ela fortalece relacionamentos na igreja. Talvez você orou: Deus, eu queria tanto uma igreja, eu queria tanto um lugar para pertencer. Mas aí nós começamos a olhar defeitos, focar em aquilo que não deveríamos focar e deixamos de ser grato. Tudo aquilo que nós deixamos de ser grato, nós perdemos acesso. Às vezes nós não temos acesso ao coração das pessoas, porque nós deixamos de ser grato por aquela pessoa na nossa vida. E sabe de uma coisa? Pessoas gratas, elas vivem outra realidade. Sabe por que há muita traição? Sabe por que há muito divórcio? Simplesmente por causa da ingratidão. Porque nós começamos a justificar: eu posso fazer isso. E a gente esquece de todo o benefício. Muitos problemas familiares nós não teríamos se simplesmente nós guardássemos na memória, no nosso coração, no nosso espírito, tudo aquilo que aquelas pessoas fizeram por nós em momentos tão difíceis. Pessoas que oraram por nós. Ah, pastor, ela tem defeito? Tem, mas no momento que eu precisei, aquela pessoa estava ali. Aquela pessoa me serviu. Ela orou comigo. Eu não vou deixar nesse momento. Ela reduz conflitos, a gratidão. Se nós fôssemos resolver qualquer conflito pela ótica da gratidão, com certeza a forma como nós falamos seria diferente. Sejam gratos. A gratidão melhora o foco, aprendizado e performance. Segundo pesquisa Northeastern University, gratidão aumenta o autocontrole, melhora a disciplina, aumenta a tomada de decisão saudável, melhora a memória, aumenta o foco, melhora o desempenho no trabalho. A gratidão é proteção psicológica. A gratidão age como um escudo emocional, nos protegendo contra inveja, comparação, ressentimento, amargura e até mesmo solidão. Quando você gasta o seu tempo agradecendo a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito na sua vida, por todas as áreas que você tem vivido, que tem sido algo poderoso em Deus, quando você gasta o seu tempo em gratidão, olha o que a psicologia vai dizer: ela te protege contra a inveja. Pastor Bill Johnson diz algo muito poderoso. Ele fala: quando você descobrir aquilo que Deus te criou para ser, você não vai querer ser mais ninguém. Você vai estar feliz com quem você é. A gratidão faz você focar naquilo que Deus te deu. Você não quer o dos outros. Você fala: Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado, a posição que eu estou abençoada demais. É um presente dos céus. A gratidão evita a comparação. Muitos de nós, irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, vivemos nos comparando com o outro. Como é que você vai se comparar com o outro se você não é o outro? A gratidão te faz olhar pela perspectiva diferente. Quando você celebra o que Deus está te dando, você também celebra o que o outro está vivendo. Não existe uma comparação. Te livra do ressentimento. Deus, eu não vou guardar esse ressentimento no meu coração, porque eu sou grato. Eu sou grato. O Senhor tem me dado mais do que tem sido arrancado de mim. O Senhor tem feito mais do que eu mereço. A gratidão retira a amargura. Sabe, irmão, muitas pessoas, elas andam amargas. Elas andam amargas com a vida, amargas com a obra. E elas pensam que a amargura é maturidade. Porque você está com essa cara fechada? Porque você vê tudo ruim, meu irmão? Se você estivesse vivendo o que eu já vivi, vocês vão ver coisas. Não tem motivo para se alegrar tanto assim, não. Isso é amargura.
pessoas amargas, mal-sucedidas. Quando você é grato e você começa a agradecer a Deus pela oportunidade, a amargura não tem poder na sua vida. A gratidão também te guarda da solidão. Às vezes você se sente sozinho. Sabe de uma coisa eu percebi? Que as áreas da minha vida que não tem um fluir de Deus, geralmente ela representa a forma como eu enxergo o mundo. Deixa eu dar um exemplo. Se você é uma pessoa desconfiada, você acha que todo mundo é desconfiado. Sim ou não? Se você é uma pessoa maldosa, você acha que todo mundo é maldoso. Se você é uma pessoa avarenta, você acha que todo mundo é avarento. Então aquela área na sua vida que precisa de um alinhamento, você enxerga nos outros o que precisa ser alinhado em você. Se você tem dificuldade em receber amor, você acha que as pessoas têm dificuldade em receber amor também. Então, antes de Deus mudar o de fora, Deus precisa mudar dentro de nós. E a gratidão, ela te protege nesse lugar. Às vezes não é que as pessoas não querem estar perto de você, mas de alguma forma nós nos isolamos. Nós entramos na solidão. E a gratidão, ela fala: Deus, eu te agradeço porque o Senhor está comigo. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E um dos princípios da palavra de Deus, que para mim é muito poderoso, é: a quem tem, mais lhe é dado. E a quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Olha que interessante. No reino de Deus, se você foca no que você tem e multiplica aquilo, Deus te dá mais. Mas se você foca achando que não tem, até o que você tem é tirado da sua vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo, não? Então, uma das estratégias do inimigo é fazer você sentir que não tem. É fazer você sentir que não tem o suficiente para agradecer. É fazer você sentir que não está na hora ainda. Para que eu vou agradecer? Para que eu vou testemunhar? Não está completo. As coisas não aconteceram. É uma das estratégias do inimigo, de fazer contra as nossas vidas. A gratidão é a atitude. Nós nos movemos em atitude. Nós vamos ver na Bíblia pessoas que foram gratas e receberam recompensas sobrenaturais de Deus. Sabe, Noé, após o dilúvio, faz uma oferta de gratidão, porque Deus o livrou. Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocausto. Você sabia que na Bíblia existem vários tipos de oferta? Existe oferta de comunhão, existe oferta de paz. As pessoas, elas entregavam ofertas de gratidão, eram ofertas que tinham nome de gratidão. Noé edifica um altar ao Senhor e ofereceu um holocausto. Ele sacrificou, não foi um pedido, foi voluntário, uma gratidão pelo livramento. Sabe o que Deus fez? Deus se agradou tanto daquela oferta que fez uma aliança com Noé. Noé recebeu um livramento, oferece um altar de gratidão e Deus dá mais uma bênção para ele. Ele faz uma aliança que nunca mais ia amaldiçoar a terra daquela forma, que nunca mais ia fazer com que a humanidade passasse por aquela circunstância. Abraão, após ser livrado e abençoado, oferece uma oferta de gratidão. Abraão construiu vários altares voluntários, após promessas, após livramentos, após vitórias, após intervenções. Esses altares eram ofertas de gratidão pela bondade de Deus. Olha que poderoso isso. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Mas Jacó, sabe, a primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia foi com Abraão, depois que ele recebeu uma bênção do rei de Salém, Melquisedeque. Mas Jacó também faz um voto com o Senhor. O dízimo é também uma oferta, uma devolução de gratidão. E Jacó faz um voto e oferta de gratidão pela proteção. Ele fala o seguinte: de tudo quanto me deres, certamente te darei a 10ª parte. Jacó faz um voto e promete uma oferta de gratidão a Deus, se ele o guardar.
Será que nós conseguimos ver o dízimo como uma oportunidade de gratidão ao Senhor? Daquilo que Ele fez, da oportunidade que Ele nos deu do trabalho. Moisés e Israel ofereceram uma oferta de gratidão após o livramento. Em Êxodo 15, existe um cântico de Moisés, ação de graça pública. O próprio sogro de Moisés, Jetro, tomou o holocausto e sacrificou para Deus. Era uma oferta de ação de graças. Ana, oferta de gratidão ao entregar Samuel, e ela faz um cântico de graças ao Senhor. Davi entrega ofertas de gratidão em muitos momentos. Davi oferecia sacrifícios de ações de graça. É o que a palavra nos ensina, a oferecer sacrifícios de louvor. Davi constrói um altar e oferece sacrifícios após o livramento da praga. Olha que interessante. Davi peca. E Deus fala para Davi: você tem 3 escolhas de julgamento. E uma das escolhas é uma praga que vai assolar a nação. E Davi fala: é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão dos inimigos. E enquanto acontece aquela praga, o anjo do Senhor, Davi viu o anjo do Senhor. E onde Davi viu um anjo do Senhor, ele decide oferecer um sacrifício ao Senhor, um holocausto, uma oferta. Naquele lugar onde Davi viu aquele sacrifício, naquele lugar, Davi entendeu que Deus queria que construísse o templo. A praga não apenas cessou, mas Deus trouxe uma revelação de algo novo que Ele queria fazer. Salomão oferece 22 mil bois e 120 mil ovelhas como oferta de gratidão. Na dedicação do templo, Salomão ofereceu uma oferta gigantesca de gratidão. E sabe o que Deus fez? Deus aparece para ele e recebe aquela celebração pública. Sabe, são inúmeras pessoas que nós vemos na Bíblia que ofereceram algo a Deus, como a Maria com um vaso de alabastro, uma oferta de gratidão extravagante, que entraram para um outro lugar na história. Eu quero te encorajar nessa noite a não permitir que o espírito de ingratidão tome conta da sua vida. A não permitir e não achar normal o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem trago no seu coração. Meu irmão, nós só temos uma vida aqui nessa terra. Eu posso dizer algo para você? É bom ter sabedoria para vivê-la, porque no final ela é curta. Pastor, eu estou com 80, eu estou com 100 anos, ainda assim é curto. E a pergunta é: como nós estamos vivendo? Em comparação? Em gratidão? Qual é a perspectiva que nós temos? Como que nós estamos abraçando a realidade dos céus? Será que nós temos permitido que algo, alguém, alguma coisa retire a gratidão dos nossos corações pelas pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas? Pelo esse tempo que nós estamos vivendo hoje? Semana passada o Senhor me levou aos Estados Unidos e eu voltei essa semana. E na volta, meu primeiro voo para cá foi um voo que eu vim num lugar muito espaçoso. Deus me abençoou, eu vim num lugar espaçoso. Mas o meu voo de São Paulo para Goiânia, parece que eles me colocaram no último lugar no avião, no canto do avião que nem janela tinha. Sabe, eu estava oprimido. Sabe quando você está assim? Eu estava até lembrando das nossas orações, que o Senhor me leve para um lugar espaçoso. Sentou uma mulher do meu lado, sentou uma outra que estava de viagem. Ela começou a falar: nossa, eu estou muito cansado. Esses voos cansam a gente. E ela começou a reclamar do meu lado. O que você acha? Eu falei: mãe, deixa eu falar uma coisa para você. O povo entrava 3 meses no navio para chegar de um lugar para o outro. Não tinha saúde, não tinha eletricidade. Você acha que, 15 horas de avião vai me deixar cansado? Eu estou feliz de estar aqui. Se a gente tivesse nascido 100 anos antes, meu irmão, nenhum desses privilégios a gente teria. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Você já agradeceu a Deus pelo cara que criou o ar-condicionado?
Já agradecer a Deus pelo privilégio de poder falar com qualquer pessoa no mundo e ver em tempo real. Muitos de vocês vão sair daqui agora e vão pegar um carro. Vão pegar um sistema de condução. Eu fico pensando como é que essas pessoas chegaram aqui a cavalo. Outros a pé. Nem tênis tinham. Como que eu não vou ser grato? Irmão, o nosso pior hoje não se compara ao melhor daqueles que estavam há 100 anos antes da gente. O acesso que nós temos hoje, o que Deus tem feito hoje. Ah, pastor, hoje eu estou cansado para ir para a igreja. Meu irmão, você sabe onde os irmãos na China se reúnem para adorar o Senhor? Você sabe o que está acontecendo na Nigéria nesse exato momento? Em um culto comum onde os muçulmanos estão entrando, estão atirando, matando pastores, crianças, mulheres. Às vezes na pura maldade, não só com tiros, mas a facada no facão. Nós estamos cansados de quê? Está difícil para quem? Não é que está difícil. É porque nós estamos muito exigentes. Tudo é pouco. Nós estamos nos comparando com pessoas que nós, na verdade, nem queremos viver o que eles estão vivendo de verdade. Tudo é insuficiente. Sabe o que eu sinto Deus nos chamando para esse tempo? Sejam gratos. Sejam gratos. No muito, no pouco, seja grato. Talvez a sua murmuração, talvez a falta de generosidade, talvez a dificuldade em ser uma pessoa deliberada, de ofertar, de dizimar, de dar presentes para os seus familiares, de ofertar ao Senhor. Talvez a sua dificuldade em encorajar pessoas, em prestigiar pessoas. Talvez a dificuldade em abençoar pessoas que te abençoam, começando dentro de casa, de comprar presentes fora de época, só está revelando um coração ingrato. Um coração que nada está suficiente. A murmuração só está revelando uma pessoa que nada está suficiente. Mas eu quero dizer para você, querido, toda vez que eu tenho oportunidade de ministrar, toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com alguém, quem quer que seja, eu sou extremamente grato. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei onde eu estaria se o Senhor não tivesse entrado na minha história. Eu sei. Você sabe onde você estaria? Você sabe o que você estaria vivendo agora? Se Deus não tivesse entrado na sua história? Se ninguém tivesse orado por você? Pastor, você não entende, eu tenho uma conta grande para pagar. Meu irmão, você ganhava menos que um salário mínimo. Pastor, meu carro teve problema, você tem carro? Glória a Deus. Hoje pela manhã eu estava lembrando com meu pai. Quantas vezes meu pai me levava para a igreja, lá da Vila Sul, a pé, até a Brasil Telecom, para uma igreja que nós congregávamos na Redenção. Ele me levava nas costas. Eu com 3 anos de idade. A pé, ele e minha mãe. Os irmãos passavam de carro, buzinavam, viam que meu pai estava no carro. Nem para falar assim, pastor, eu vou levar pelo menos sua esposa e seu filho. E eu já agradeço a Deus, eu entro no carro. Queridos, eu lembro que eu não podia ver um carro que eu queria entrar. Um dia minha filha de 3 anos estava reclamando, a Isabela, quando ela tinha 3 anos, ela estava reclamando da escola. Eu levei ela na minha escola pública. Eu faço questão, eu não mudei meu título de eleitor da escola pública até hoje, porque foi o lugar onde eu cresci. Ela estava reclamando da escolinha dela. Gente, a escola dela tem natação, fala inglês, tem balé. Ela estava reclamando, 3 anos de idade. Gente, reclamação faz parte do nosso interior. A gente já vem de fábrica reclamando. Eu falei, minha filha, deixa eu mostrar uma coisa para você. Eu vou te levar na minha escola, onde o papai cresceu e o vovô não podia levá-lo de carro. E o lema da escola é: Frei Demetrio, buracão, entra burro e sai ladrão.
Vou te mostrar os amiguinhos do papai. Eu lembro que ela começou a chorar. E um dos choros dela era: o papai era pobre, o papai era pobre, o papai era pobre. Esses dias a minha esposa contou a história, a gente estava em casa, a gente estava no dia dos namorados, a gente ficou com a família. E a minha esposa contou que ela foi muito difícil a infância dela, e teve muita dificuldade e tal, e contou toda uma história. E aí ela achou que as meninas iam emocionar, elas não emocionaram. Eu contei: minha filha, o papai não podia comer McDonald's. Elas começaram a chorar. A Raíssa ficou revoltada. Minha história é mais triste que a dele. Sabe, queridos, sabe de uma coisa? Quando você é grato por aquilo que Deus faz na sua vida, Deus sempre te dá mais. E quando você é grato por aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros, ainda que não aconteceu na sua vida, a bênção que está sobre a vida dos outros vem sobre você. A bênção que está sobre ele. Deus, eu te agradeço pela bênção desse irmão, como se fosse a minha bênção. A posição que ele está é como se fosse a minha posição. Deus, eu celebro com ele. Quando nós celebramos isso, a bênção que está sobre o outro também vem sobre nós. E quando nós celebramos o que Deus fez em nós, o que Deus tem feito nas nossas vidas, Deus nos dá mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Ele multiplica, ele transborda. Sabe, Jesus, quando foi alimentar a multidão, Jesus foi alimentar a multidão. Alguém falou: olha, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma multidão? Jesus fala: é isso. É isso. Essa é a provisão. O que você faz com a semente? O que você faz com a semente? O que você faz com um presente simples que Deus te dá? O que você faz com aquilo que você queria tanto, mas não chegou, mas é uma coisa simples? Pastor, eu queria uma Mercedes, mas Deus me deu uma Brasília. Meu irmão, você estava andando a pé. Agradeça a Deus por ela. Agradeça a Deus por aquilo. Agradeça a Deus pelos momentos difíceis. Em meio a momentos difíceis, onde Deus está mostrando o seu poder. Davi é o homem que viveu em cavernas. Ele foi perseguido, mas o que guardou as suas emoções foi um coração grato. Nessa semana, eu oro para que Deus venha fazer você lembrar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque eu tenho certeza que as coisas que você está vivendo hoje foi as coisas que você orou ontem e sonhou ontem.